a todos, estamos aqui num bate-papo que já começou, tá, gente? A gente interrompeu para começar a gravar porque estava interessantíssimo, com a nossa convidada de hoje, que é a Luciana Zinader. Ela é neuropsicopedagoga. Olha que termo bonito. Vamos entender tudo sobre essa especialidade hoje. Mas antes de apresentar vocês a Luciana, gostaria de lembrá-los para vocês nos seguirem. Ativa o sininho aí do YouTube. Lembrem-se que estamos também no Spotify. Quando não dá tempo de assistir, corre lá, solta o Spotify, até no carro dá, né? Enquanto a gente está dirigindo para alguma reunião, algum compromisso. E nos siga também, hein? Nas redes sociais, estamos no Instagram, no Face, no TikTok e no X. Tá? Então agora vamos para a nossa ilustríssima convidada, Luciana Zinader. Lu, uma grande honra de ter aqui. Obrigada, honra a gente minha. já se conhece há um tempo, mas enfim, agora a gente teve a oportunidade de entender um pouco mais o teu trabalho, né? A tua especialidade. E eu achei engraçado que a gente foi falando e até eu me descobri. Uau, eu não sabia direito o que era uma neuropsicopedagogia. Explica pra gente um pouquinho melhor. Vamos destrinchar pelo nome. Pedagogia, a gente trabalha com aprendizagem. A psicopedagogia é essa aprendizagem com o olhar da emoção, com o olhar de como essa emoção interfere nessa aprendizagem, como que os processos emocionais, atencionais, as funções executivas, como que elas interferem no processo de aprendizagem. E a psicopedagogia, ela vem para avaliar e intervir como ajudar esse aprendente a lidar melhor com as questões pedagógicas e emocionais dentro do processo da aprendizagem. Depois, agora 2001, quando a neurociência desponta e vem com meio mais muito estudo científico, né? Neuroimagem, vem a neuropsicopedagogia, que nada mais é do que aonde tudo isso se processa no cérebro. Então, aonde que nós vamos intervir numa dificuldade de leitura e escrita nesse cérebro? Porque o cérebro não é preparado para ler. A leitura é algo social, é algo que foi desenvolvido pelo ser humano, mas o cérebro não vem preparado para a leitura. É um processo difícil, muito diferente do ser humano aprender a falar. Falar é natural, né? Falar acontece. É imitação. Eu aprendo a falar mamãe porque eu ouço mamamã. E aí eu vou repetir. A leitura não é de tanto olhar para as letras que eu vou aprender a ler. Não é pelo nome da letra que eu vou aprender a ler. Salvo raras exceções. Estou lembrando aqui de uns altos QIs que de vez em quando a gente ouve falar, né? Mas muito fora da curva, né? E aí a neuropsicopedagogia vem mostrar onde que esse cérebro precisa ser estimulado. A área de imagem. A área de imagem é uma área importante para a leitura. Por quê? Porque a letra é uma imagem para o cérebro. Essa criança, no início, ela não separa um brinquedo, uma imagem de uma letra. Para ela é a mesma coisa. Sim. Inclusive tem alguns alfabetos que não são letras. Sim. São figuras geométricas, praticamente. O japonês por mesmo. exemplo, o japonês, exatamente. É por decodificação. E não é só um, né? O japonês são várias... Não é alfabeto. Esqueci o termo. Tem um termo específico para ele. Aquelas gravurinhas lá, enfim. E que é muito mais difícil, porque ele tem que decorar várias imagens para formar uma palavra. Sim. Aí a gente entra, eu tô lembrando aqui dos métodos que a gente estava falando, dos métodos analíticos, que onde a criança... E sintéticos, né? Explica pro pessoal aí que a gente estava batendo um papo antes de gravar, né? Então. O método analítico de alfabetização, ele vem pelo global. Então, a criança decora várias palavras. Ela bate o olho no pato, que é uma palavra de alta frequência, e ela lê pato. Mas ela vai ler todas as palavras porque ela decorou qual é esse universo, né? Não vai conseguir decorar infinito, né? Mesmo porque hoje surgem, né? Deletar. A gente não usava esse termo. Sim.
Então, é a alfabetização do todo para do grande para o pequeno. Que eu analiso. Tá. E hoje as pesquisas mostram que os métodos mais eficazes de alfabetização são os métodos sintéticos. O fônico está dentre esses métodos sintéticos. Você pode trabalhar o fônico, você pode trabalhar o silábico, sendo métodos sintéticos, que partem do pedaço para o todo. Então, do fonema para a sílaba, da sílaba para a palavra. Entendi. Só um exemplo prático disso, por exemplo, uma vez eu conheci uma criança que estava sendo alfabetizada, né, vamos pôr assim, do todo para a parte, né? E aí, o que aconteceu? A mãe super feliz, olha, ele tá lendo Pato, por exemplo, que você deu o exemplo, né? Aí, alguém foi lá e falou, agora lê, sei lá, Pato, rato. Ele já não lia. Ou pato, pala, uma palavra inexistente, mas... Pseudo-palavra. Isso, uma pseudo-palavra, mas que se ele tivesse realmente consciente daquele processo de leitura, ele... Embora não existisse, ele leria. E ele não leu. Eu falei, olha, então, da verdade, houve uma falha. Não é nem falha que a gente pode dizer, né? Ele decorou, mas ele não aprendeu, né? Quando você percebe que essa criança lê, que ela está alfabetizada, a gente faz um teste de pseudo-palavras. O que é uma pseudo-palavra? Chilu. O que é chilu? Não existe. Então a criança lê pato, rato, método sintético, eu tô indo pelo som, ó. Chilu. Ela leu. Ela está alfabetizada. Não tem sentido? Não tem o léxico. Tá, mas ela leu. Ela leu. Ponto, a partir do né? momento em que ela leu a sílaba, a gente vai estimular esse léxico, que é um outro momento da alfabetização, porque a criança começa a ler pela rota, o cérebro trabalha em duas rotas. Aqui nós estamos falando de neuropsicopedagogia. Sim. Percebe isso? Ela está imiscuída. Uau! Traduz. Ela está diluída. A psicopedagogia, a neuropsicopedagogia está no meio. Estão misturadas, né? Então, a gente está ali falando de letras, de emoção, que é a letras, pedagogia, emoção, psicopedagogia, cérebro, neuropsicopedagogia, para ilustrar. Então, ele trabalha em duas rotas. Rota fonológica, rota lexical. Toda criança, todo estudante começa a ler. A gente fala criança, mas é estudante, porque eu posso alfabetizar um adulto. Ele começa a ler pela fonológica. Então, eu leio a, ba, ca, da, fa, já. Quando que ela passa para a rota lexical? Quando começa a fazer sentido. Então, ela já bate o olho, pato, 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 pato. Nossa, eu tô batendo o olho e tô lendo muito rápido. Pato. Ah, eu sei o que é um pato. Rota lexical. Sim. Porque vai pro automático, junto com o léxico. E esse léxico vai fazendo redes, conexões. Então, quando eu tô lendo um texto, muitas vezes eu não sei que é uma palavra estranha, então, imiscuído. Mas se eu leio o texto todo, eu extraio o sentido daquela palavra. Tira o Esse é o ponto-chave léxico ali. funcionando. Entendi. Ele faz as conexões e ali ele extrai o sentido. Tá. E, por exemplo, numa situação assim, que a gente... Só finalizar aí. Antes do sentido, ele pegou muitas palavras que estavam na rota fonológica, arquivou na rota lexical, que é aquela rota em que eu bato o olho e eu já leio. Tá. É rápido. Nem preciso terminar a palavra, Então, eu né? tenho fluência nessa leitura. Sim. E eu ganho léxico. Então, eu ganho sentido. Eu tenho muitos sentidos arquivados ali naquele certo. Quando aparece uma palavra que eu não conheço, primeiro que eu vou ler para a rota fonológica. Então, eu estou lendo um texto rápido, fluente. De repente, o cérebro se depara com uma palavra diferente. Percebe que a gente para, lê duas vezes, pensa, não conheço essa palavra. Vou ler novamente aquele pedaço do texto para eu extrair o sentido. Ali no Essa contexto. é a rota lexical. Entendi. Tá. Aí, mas, por exemplo, a gente fala de alfabetização, aí você falou analítico, sintético, ok, fônico.
Aí a gente pega hoje a maioria das escolas e elas estabelecem, por exemplo, vamos trabalhar o construtivismo. Oh, meu Deus. Né? Uma benção. E eu padronizo, né? Nada contra, enfim, o Paulo Freire, mas o que eu questiono eu padronizo e determino que todas as crianças têm que aprender pela mesma rota. Aí eu pego um TDAH, um dislexo, um autista, um DI, deficiência intelectual, um Down, enfim. E essas crianças, em regra, eles não aprendem no mesmo padrão, né? E como que funciona isso? Você assessora a escola, a família, como que é esse imbróglio, né? É uma rede, como a gente estava falando, né? A rede do cérebro é a rede que a gente forma aqui entre a família, profissionais e escola. Então, eu assessoro a família a trabalhar em casa, eu assessoro muitas vezes a professora a adaptar a atividade. Eu trabalho muito com fono e psicopedagoga, orientando elas a aplicar o método, porque nada contra o construtivismo, mesmo porque ele tem os seus pontos positivos, benefícios, né? Para muitas situações da vida ali dentro de escola. Porém, o que a gente faz para as crianças com transtorno, com dificuldades, crianças atípicas, eles beneficiam as crianças típicas também. Então, por que não? Se uma criança atípica se beneficia, quanto mais atípica. Sim. Muito mais. Vai aprender muito mais rápido. Muito, né? mais. Dentro de processos dos últimos... das últimas comprovações científicas, então o método sintético é comprovadamente mais eficaz. Sim. Dentro do método sintético, partindo do pedaço para o todo. Agora, além disso, o que beneficia muito e que as escolas assim têm só a ganhar? Consciência fonológica, estratégias multissensoriais, independente do método que você for trabalhar. Multissensorial, trabalhando a maior parte dos sentidos. Primeiro, possível. Método sintético. Dentro do sintético, que tem comprovação científica, instrução explícita. Então, por que casa é escrito com S e não com Z? Instrução explícita. A criança vai ouvir aquela explicação uma vez, duas vezes, de tanto o cérebro identificar que casa é escrito com S, ele vai entender. Assimilar, ok. Né? Porque que carro, se eu puser um R só é carro, é o R fraquinho. A gente explica uma vez, duas, claramente, explicitamente. Esse ensino explícito precisa ser valorizado pelas escolas. E não só o subentendido no ouvido, não é bem assim. Não só carro é carro com dois R's e ponto. A criança que subentende, o outro pode ser que não subentenda tão assim explicitamente. Exatamente. Mesmo porque a criança merece, né? Saber por quê. Facilita, né? Nossa. Dentro desses métodos sintéticos, a gente trabalha as estratégias multissensoriais. Então, a gente vai trabalhar a letra, trabalhar com essa massinha, trabalhar com papel, bolinha de papel crepom e repetição. Se existe uma palavra dentro não só da alfabetização, mas dentro do ensino que foi colocada como algo anacrônico, algo antigo, algo que as escolas... Não, agora é o construtivismo, a gente não vai repetir, não vai se decorar mais nada. Gente, a neurociência está aí para provar. A repetição leva à perfeição. Sim. O cérebro quase tudo na vida, né? Inclusive. Aprende por repetição. E isso precisa ficar claro e cair. Virou até um preconceito assim. Nossa, isso... A escola mandou minha filha escrever de repente... que é uma palavra que as crianças escrevem junto e é separado. Sim. 20 vezes. Está errado? Depende. Ela só faz isso, a escola? Uhum. Ela só fala para sua filha escrever e repetir de repente 20 vezes? Ou ela trabalha outras estratégias? Sim. Ela trabalha cola com uma textura ali de açúcar ou sal ou areia e a criança passa o dedinho no sentido da leitura, que é de cima para baixo, da esquerda para a direita,
Isso é algo... Ai, nossa, mas por que você está infantilizando isso? Porque as crianças não sabem o sentido da leitura. Isso precisa ser aprendido. Exato. Porque a hora que ela vai ler, muitas vezes... Acontece, a gente acha que não, mas acontece da criança... Tentar ler ao contrário, né? Para ela, tanto faz. E aí você procura... A criança disléxica. Sim. Qual que é a dificuldade? O B com o D. Gente, é a mesma coisa. No minúsculo. Bastão minúsculo, que é o livro, a letra do que está ali no livro, para ela ler, é a mesma coisa, só mudou o lado. Sim. Por quê? Porque você pega uma caneta, ela virada para cima, ela é caneta. Ela virada para baixo, ela é caneta. Pois é. Continua sendo caneta. Sim. Então, o B, o D, é uma letra. Você falou dislexia. Josi, querida, a caminho daqui da gravação, eu estava ouvindo um áudio de uma amiga querida que o filho tem dislexia. E está com dificuldade enorme de alfabetizá-lo. Porque a escola, simplesmente, depois de tentar da forma errada e insistir na errada por alguns anos e não se abrir, virou para a mãe e falou, não sabemos como fazer. Mãe, mas tentou algo diferente? Não. Ah, então não... Buscou ouvir profissionais? Também não. A gente... É que é o primeiro dislexo que a gente tem na escola. Então, a gente não sabe fazer. Ponto. Ok, ponto. Mas para criança é ponto? Para criança não é ponto. Os anos estão andando, né? Os amiguinhos estão avançando e ele tá ficando para trás. Frustrações. E tá gerando frustração, bullying, etc. Nossa, agora... É fácil falar, não sabemos fazer. Agora eu vou é quase um convite a procure outra escola, não é? E quando fala que não tem vaga? Nem vamos entrar, né? A gente conhece a história. Né? Você me lembrou de uma questão. Jogos. Me deu um delay aqui. Como fazer algo muito importante que vem da psicopedagogia? Eu trabalho muito com os jogos de alfabetização. Porque eu estou trabalhando também com funções executivas. Eu estou beneficiando não só a alfabetização, mas eu estou beneficiando planejamento, atenção. As memórias, né? Planejamento. Como que eu planejo a minha escrita? Por que o último PISA mostrou que adolescentes que estão saindo da faculdade não estão bem alfabetizados? O que isso significa? Que foi uma alfabetização mal feita. Sim. O que isso significa na prática? Ele não sabe escrever um texto. Não sabe escrever? Não, ele não sabe escrever com sentido. Ele não sabe começo, desenvolver fim, uma redação. porque ele não tem planejamento. Sim. Porque ele quer escrever e entregar. Peraí, vamos reescrever? Ah, não. Dá trabalho. Peraí, você tem que fazer a resenha. Lembra? Planejar, eu vou falar sobre isso, fazer um mapa mental para planejar o que você vai escrever. Pega um livro, quantas vezes é reescrito antes de sair numa edição final? E quando você escreve um artigo, passa alguns anos, você fala, eu talvez escreveria, eu faria algumas modificações, porque você amadureceu. Bom, voltando lá nos jogos. Trazendo da psicopedagogia, eu trabalho muito jogo. Muito. Eu já trabalhei no Estado, e no Estado teve uma época que a gente recebia muitos jogos. Que bacana, não sabia ficava disso. Tudo lá arquivado, os jogos. Ah, tá, ninguém usava. Mas judiação. Porque as pessoas não tinham formação. E nem que tivesse formação, 30 crianças na sala. Não dá conta. Fica um pouco complicado. Mas assim, isso é muito rico. Você pega um jogo da memória. Você pega lince, mas lince de sílabas. Sim. Lince da imagem com aquela sílaba. Para a criança atípica, essa imagem vai se é somando, fundamental. né, nas repetições e vai fixando. Né? A repetição aliada com a emoção. Então, a repetição, emoção, psicopedagogia, neurociência. Dentro do processo de alfabetização. Essa imagem dá suporte para a memória. Então, a DI, a criança com DI, a criança com síndrome de Down tem DI. A DI varia, a síndrome de Down não varia. O que varia é a DI. Sim, né? As pessoas, o nível, né? Isso precisa ficar bem claro, porque por que toda síndrome de Down é igual? Não. Não. Porque a DI é diferente. No autismo também tem
os níveis. Tem um número aí razoável de DI, né? Tem, dentro de comorbidades, né? E eu achei que você estava falando dentro dos níveis do autismo. Não, você não. está falando da comorbidade. DI mesmo, né, quando DI. vem associado Sim, com DI. eu tenho uma criança autista com DI. Um estudante, né? Então, essa imagem associada à sílaba, ba da banana, com lá do lápis, vai formar bala. Bo do bolo com lo de lobo forma bolo. Essa imagem para a criança com DI, ela auxilia a memória de curto prazo, que é prejudicada, que é essa memória que a gente usa. Eu tô lendo, aí eu preciso decorar um telefone para digitar. Antes, né, a gente precisava. Hoje você copia e cola. Mas quando a gente usava... Na época que precisava decorar? A gente dava esse exemplo, né? Então, você decora aquele número, o endereço para pôr no Google, né? Apesar que a gente copia e cola. Hoje é tudo copia e cola. Printa. E você usa aquela informação rápida para depois fazer uma operação. Então, eu leio uma palavra, aí eu leio um parágrafo para fazer uma compreensão. Eu preciso reter, curto prazo, aquela informação para ela usá-la na sequência. Sim. A criança com síndrome de Down, com DI, ela tem essa dificuldade de reter ali na memória de curto prazo e arquivar. O que é isso? Jogar para a memória de longo prazo. Sim. Por que eu estou falando assim? Memória de curto prazo está no lobo frontal, neuropsicopedagogia. Lobo frontal. Então, se tiver um acidente, pelo amor de Deus, primeiro você põe a mão assim. Protege esse lobo frontal, porque é o que ele te diferencia. É muito precioso. É o que te diferencia Aliás, uma das características do DI, né? Outro dia eu estava lendo, olha, se a criança esquece rápido aprendizados, tal, é um dos sinais, né, de DI. Sim. Então, essa memória aqui de curto prazo, para ela jogar lá atrás para a memória de longo prazo, esse cérebro precisa ver várias vezes repetição, o mesmo objeto de aprendizagem, no caso as sílabas. Sim. E ele entende, eu vi tantas vezes que eu vou mandar para o arquivo. Você está repetindo uma informação muito importante. Vou arquivar. Vou arquivar. Essa imagem, junto com a repetição, auxilia esse cérebro nesse processo. Totalmente, né? O autismo, ele é muito visual inteiro. Então, essa imagem auxilia demais. Processo. Aí você vai alfabetizar pelo construtivismo, né? Que foca muito a audição. Numa criança, em regra, o autista, ele tem uma questão de processamento auditivo comprometida. Como que vai alfabetizar? O síndrome de Down também tem processamento auditivo comprometido. Como? E vai fazer esse milagre, né? O construtivismo, ele é muito solto. Sim. Ele não é sistematizado. Exato. Ele não é um processo. Exato. Eu trabalho aleatório, né? Eu trabalho com processo organizado e sistematizado em fases. Sim. E a alfabetização, ela é um processo e ela é gradual. Então, eu aprendo sílabas, eu aprendo palavras. Quando eu tenho um número de vocabulário mais alto, eu já aprendi várias palavras com alta frequência. O que é uma palavra de alta frequência? Uma palavra que você vê sempre. Vai usar, então, é bala, bolo, pato. Essas palavras eu aprendi a ler e formei um léxico. Sim. Eu aumentei o meu vocabulário. Eu aumentei minha rede, eu aumentei minha rota lexical. Aí eu posso ir para frases. Pequenas frases. Então, uma criança de primeiro, segundo ano, transitando para o segundo ano, ela já está lendo essas pequenas frases. E compreende bem, inclusive. Porém, eu estimulo essa criança a partir dos 4 anos. Dos 3, 4. Às vezes, crianças com síndrome de Down, eu estimulo a partir dos 3. Porque ela vai demorar um pouquinho mais. Vai estabelecer aqueles pré-requisitos ali, né? Ela vai demorar um pouquinho mais, eu vou precisar repetir mais. Sim. Vezes. E você sabe que essa questão da repetição, a minha filha, quando estava no primeiro ano, ela não verbal, autista, um suporte ali nível 3, comportamentos complicadíssimos. Ela não tinha nenhum comportamento de aluno. Ela não sentava, ela não prestava atenção, ela não te olhava. Como é que alfabetizar essa criança? Como que alfabetiza sem compartilhar? Nada. Atenção compartilhada zero. Tudo zero. Imitar? Bom, nada. Não verbal, né? Apraxia severa de fala.
Ou seja, um distúrbio motor, para quem não entende, que complica ainda mais a coisa toda. E aí eu cheguei na escola construtivista. Falei, opa, o que vamos fazer? Porque óbvio que o construtivismo não vai dar conta. Mudo de escola? Qual a opção? A maioria hoje ou é montessoriano, ou é construtivista. A gente não tem muito ali. Eu até pesquisei na época. Tinha na capital, em São Paulo, uma escola que alfabetizava pelo método fônico. Falei, vou mudar de cidade? Como? Não posso, né? Então, vamos fazer o melhor com o que temos. Escola, amiga, parceira, vamos fazer um trabalho juntos com o fono, psicopedagoga na época, né? E a mãezinha aqui que vamos tentar nos inteirar aqui. E o tanto que as famílias de crianças atípicas são parceiras. Na massa, né? Meu Deus, essas mães. Não tem como... Vamos dizer assim, o resultado que você chega em 10 minutos, você vai levar 10 horas sem o apoio da família. Aí entra novamente a questão da repetição que você falou. Sim. Então, por exemplo, através do processo de alfabetização, que a gente usou o visual, a repetição, a minha filha começou a falar. Olha. A alfabetização gerou a fala. Sim, eu tenho casos assim. Não iria falar sem alfabetização. De Minas, interior de Minas. E agora começou uma de Rondônia, gente. Uau! A inclusão chegando lá, hein, gente? Sim, em todos os lugares desse país. Essa articulação da sílaba, eu adiciono gestos para auxiliar. Mais uma pista para essa criança. E essa repetição sílaba, que é um pequeno, né? Um pequeno pedacinho. Foca na boquinha. Mas eu não trabalho só boquinhas. Eu trabalho o abacadá, que é um método fônico baseado no som das vogais. Sim. Por que vogais? Porque elas têm um som mais puro, então facilita. Se o som da vogal A é puro, facilita, então a criança consegue jogar atenção para a consoante, porque a vogal ela já domina. Exatamente. A gente auxilia com os gestos para dar mais um suporte visual, que é o que você está falando. Então, cada sílaba, ela corresponde a uma imagem. Eu ainda dou suporte visual e o fono articulatório. Sim. Aí fecha o circuito. Além das estratégias multissensoriais. Porque o que eu observei no caso dela? Por conta da apraxia severa, a fono falou o seguinte, olha, a gente no início vamos ter que atingir 3.000 repetições do mesmo fonema. Falei, opa, então já que a gente vai ter que alfabetizar e repetir, vamos somar e trabalhar a fono. Sim, junto com a psicopedagoga e trabalhar os mesmos fonemas juntos. Então foi mais lento, mas uma coisa ajudou na outra coisa. É mais lento, mas é eficaz. E eficaz até gerando a fala, né? Então, assim, no início a gente observou 3.000 repetições. Por exemplo, no ba, bebi, bo, eu nunca tinha contado o número de repetições. Mas eu sei que esse que tem a apraxia de Minas, né? Que eu falo interior de Minas, porque ele era um fofinho. Quase não falava quase nada. A mãe não conseguia auxiliar, mas o pai se esforçou. Não, o pai, gente... Se desdobrava. Mães atípicas. Mãe, assim, a maioria, né? É quem realmente pega ali. Mas tem uns pais. Tem uns pais, assim, fora da curva. Por que eu sei que é 3.000? Porque eu ficava responsável por fazer a repetição nos dias em fim de semana, feriados e férias. Às vezes ela fazia à tarde com a psicopedagoga e eu repetia à noite para aumentar a velocidade dessa repetição. Vou chegar em 3.000, vamos acelerar. No início foi uns 6 meses. Por causa da minha ajuda. Isso que eu ia fazer a conta aqui, porque o meu pequeno foi 1 ano só de vogal A, sílabas da vogal A. Geralmente eu trabalho 3, 4 meses. A criança já está formando palavras com a vogal A, já está formando bala. A gente precisou um ano. Né? Exatamente. Mas ele não tinha apoio de fono, porque no interior de Minas ele não Ainda mais uma fono especialista em apraxia. Não. Com prompt. Não.
Não ia rolar, né? Não Enfim, ia rolar. hoje ela atende online também, inclusive. Olha a inclusão espalhando, né? E por Padovan. fim, no começo a gente chegou a 3.000 e eu fui observando o quê? Aliás, a equipe inteira. À medida que os fonemas iam avançando, o número de repetições diminuía. Aí a gente chegou em 1.000, em 500 e terminamos o alfabeto. Ele ficou quase um ano, assim, corroborando o que você está falando, né? 3.000, você falou 6 meses, eu trabalhei quase que um ano com as sílabas da vogal A, são do A ao Z. Aí ele passa a falar. Muito, o número de palavras aumenta demais. E aí ele já forma palavras. Aí foi muito mais rápido. Aí palavras vogal A, ele deslanchou. Inclusive, quando eu fui estudar praxia, eu identifiquei o quê? Que um dos protocolos é a repetição. Se não tiver a repetição, vai ser muito difícil a criança avançar. Gente. O tratamento da praxia também é preconizado através da repetição. Então, gente, vamos trabalhar a repetição, na alfabetização. Fazendo uma... Que o digo Kumon também, que né? o digo Kumon. É pura repetição. Conheço profissionais de TI que começaram lá na infância com Kumon. Eu faço uma pós com o Dr. Paulo Liberalizo. Ai, maravilhoso, mega fã. Neuropediatra. E ele fez uma live semana passada com uma alfabetizadora. E eles falaram muito da repetição. Muito. Se vocês pegarem a live com a Pazeto, o sobrenome dela. É muita repetição. Ele explica a memória líquida. Então, essa memória fluida, ela ainda não se consolidou. E ele fala claramente, Dr. Paulo, repetição. Ele dá um exemplo, inclusive, de repetir, decorar tabuada, que hoje não se faz. Não se faz mais. Ele fala que ele estudou, ele aprendeu japonês, porque onde ele morava não era alfabeto, era uma comunidade que se estudava japonês. Então, ele explica isso das imagens. E ele fala que eles levantavam e cada um falava 2 vezes 2, 4. Aí sentava, aí o outro levantava. 2 vezes 3. Então, método antigo de repetição. De ouvir, de você falar Sim. e ouvir o outro falando. Aí ele fala, a memória que você precisa, que essa memória base de alfabetização, de leitura e de matemática, ela tem que estar muito clara na sua mente. É por repetição. Sim, não adianta fazer uma vez agora, uma vez dali a 2 dias. E eu achei lindo ele falar. Não vai chegar, né? Essa memória líquida, essa memória fluida, para ela se consolidar, é por repetição. Isso não é antigo. Isso é neurociência. Pura, gente, pura. Mas aí você fica... vê a repetição atrelada com a emoção do jogo. Essa criança, a hora que chega na apostila, ela fala, isso aqui, porque ela já aprendeu de forma ela já jogou lúdica, ela já ainda, jogou né? bingo. O bingo Sim, identifica os números. é o maior sucesso nosso, é o bingo. Então, ela já trabalhou bingo, ela já trabalhou jogo da memória, ela já trabalhou lince. Olha que ela dominó das sílabas, depois de palavras. A educação infantil, ela usa esse lúdico todo também. Mas ela para no primeiro ano, não... Exato, a partir do primeiro ano para tudo. E outro, rompe, sendo que hoje nós temos 9 anos. Então, se Sim. antes você entrava na escola aos 7, é mais no primeiro cedo ano, agora, né? Hoje você está no primeiro ano com 6. Exato. E você está exigindo a mesma habilidade. Exatamente. Que essa criança estava na educação infantil, agora entre, sente numa cadeirinha atrás do coleguinha e fique prestando atenção. 50 minutos e pare de de aula, se né? mexer. Sim. É complicado, não é fácil. Mas então eu vejo que a estratégia correta, principalmente diante dessa falta de opção de multiplicidade de métodos, né? Principalmente para essas crianças que têm dificuldade de alfabetização, é desistir nunca. Jamais. Mas pede socorro. Mesmo né? porque Faz a gente uma alfabetiza. Parceria da escola com profissionais, com neuropsicopedagogos, com fono, se tiver uma praxia associada, soma todo mundo, põe todo mundo para conversar, faz um casamento ali multi, né? E põe todo mundo para trabalhar. É equipe multidisciplinar mesmo. Literalmente. Só que a gente tem que pensar que é um ambiente escolar.
Lógico, a gente pode trabalhar com o contraturno, óbvio, vai ter que trabalhar para atingir repetição Sim. e tal, né? Mas a escola, ela não pode ser excluída desse processo. E esse contraturno pode ser, inclusive, em casa, com as Sim, famílias. exato. Que é o que acontece muito comigo. Essas famílias são uma rede muito parceira. Eu queria falar da importância da literacia. Você já ouviu falar? Não. O que é literacia? Essa família, desde os 4 aninhos, leia. As mães chegam para mim, elas querem alfabetizar. Eu falei, você lê para sua criança? Leia, passa o dedinho embaixo para ela acompanhar a leitura. Pergunte de quem que é o Chapeuzinho? O que o lobo fez? Coloque Começa a criança. a interpretar ali com a criança. Porque a habilidade que mais as crianças mais têm dificuldade, o adolescente, o adolescente já na universidade, é interpretação. Sim. E ela começa aos 4 anos na roda na escola de leitura. E essa família pode trabalhar em casa, deve. Crianças típicas, não estou nem falando de crianças atípicas. Hoje tem tanto tablet, celular, as crianças cada vez mais cedo. Que hora que a criança vai para a cama, ela já está cansada. É o tablet. Não, e às vezes vai com o tablet. Você pega essas crianças mais agitadas, que a mãe já está exaurida ali, né? Agora é hora de eu tomar um banho. Tipo, dei banho, jantou, agora é minha vez. Sim. Pega o tablet, né? Então, essa rotina com muitas demandas em excesso, acabou tirando esse hábito antigo, né? De vamos ler um livro, vamos ler a Bíblia, né? Um trechinho aqui da Bíblia infantil, né? Que tinha muito isso nas famílias, né? Mas é bom nem que seja 5 minutinhos, né? 10 minutos, gente. Rapidinho. Não precisa ler o livro todo, ler uma parte hoje, uma parte amanhã, né? Porque o importante é o hábito. Sim. É você criar o hábito. Você criou o hábito, flui. Aí vai. E a gente fala muito o comportamento infantil. Faz aquele hábito. 15 minutinhos. Eu não peço para essas famílias ficarem 1 hora. Eu peço para essas famílias ficarem 15 minutos. Estou falando de alfabetização. Sim. 15 minutos. Apostila? Não, apostila é só 2 páginas por dia. Só 2. Os outros 15 minutos é jogo. Sim. É vínculo. Gente, vocês ensinaram essa criança a andar, a falar, a comer. Você ensinar ela a ler é tão lindo. O vínculo com dessa família. Sim. Os jogos trazem esse vínculo. Sim. Com a aprendizagem, com a família. Lá em casa, as minhas filhas são gêmeas. Então, eu tenho uma típica e uma atípica, né? E por conta desse processo da Letícia de terapia, e aí eu acabava levando a Larissa comigo. Falei, não tem quem deixar, né? Vamos. E aí eu chegava nas clínicas, eles têm aqueles armários cheios de jogos pedagógicos maravilhosos. Ai, posso usar? Aí eu pegava e ficava brincando com a Larissa. Enquanto a Letícia estava fazendo terapia, 1h30, 2 horas ali, vamos brincar. E a Larissa deslanchou. E hoje ela tem uma capacidade de interpretação, de raciocínio. De raciocínio. Os professores falam, nossa, ela tem um QI muito alto. Nem fiz, não acho que é. Né? Ela foi muito estimulada. E você vê que o mesmo estímulo que para uma criança típica joga lá na frente, para uma criança atípica, ele é necessário para ficar na média. Entendeu? Que eu tenho certeza que no caso da Letícia, ali no início, ela tinha DI. Porque a memória, todos aqueles sinaizinhos de DI ela tinha, né? E era difícil fazer teste, porque não verbal, enfim, a gente não testou, assim, com exatidão, mas eu assim, para mim era claro que ela tinha. E aí a coisa foi avançando, eu tenho certeza que ela já não tem DI, né? Porque hoje ela acompanha a turma com as adaptações que a profissional de apoio faz, né, ao lado. Então a professora está ensinando um texto de 3 folhas,
que é difícil para ela ainda, né? 3 folhas. O que a profissional que está ao lado dela faz? Ela destaca os pontos principais do texto todo, das 3 folhas, né? Para aí sim ela ir para aquela interpretação e responder a geografia, a história. E ela tá dando conta, e ela tá fazendo avaliação. E aí o emocional dela, né? Aí ela... Nossa, o meu livro é igual, eu estou acompanhando o mesmo conteúdo, não em todas as matérias ainda, né? Matemática, por exemplo, não é o caso ainda. Eu tenho uma criança Mas, de Anápolis. assim, é óbvio que saiu daquela situação de DI. Você vai estimulando, né? Eu tenho uma criança de Anápolis, que ela tem uma equipe multidisciplinar grande. O grupo nosso é coeso, cada uma que pensa numa estratégia, passa para outra. Inclusive a professora de natação. A gente entrar na matemática, então o dominó é a prancha de dominó. Que bacana. 1, aí volta 2, aí ela tá com o dominó lá, com os 2 pontinhos. Que bacana. Ela saiu da piscina, ela monta o dominó com os números. Tudo na vida é oportunidade. E aí ela vai fazendo essa conexão, essa rede. Eu lembro que uma vez a professora de matemática veio com uma lição de casa, que era para os pais fazerem com as crianças. Estava aprendendo os números, né? Sequência, decrescente, crescente e tal. E ela falou assim, a família tem que identificar no cotidiano onde estão os números. Então, assim, no elevador, né? No número da casa, na rua. E aí a criança vai entendendo que a matemática, né? Tem tudo. Tem tudo. Tá na vida. O português tá na vida. O processo de alfabetização tá na vida. Tá na Tudo vida. Tá na vida. Né? Dos gêmeos, eu lembrei, eu tenho gêmeos lá em Concórdia. Nossa, que estado que é? Paraná. Uau. Paraná tem muita criança. Gente, ela tá no Brasil todo. De Rondônia ao Paraná. Então, é verdade. Rio, a gente é muito forte. Eu vejo pro DDD. Chega pra mim, 021. Você já identifica a região, né? Nova Friburgo. Eu já... E os gêmeos, um tem síndrome de Down, outro não. Você falou do autismo, olha, né? Olha que coisa. E ela tá sendo estimulada desde os 3 anos. Com a gente e outros profissionais. O irmão voou. O irmão, eu tenho que cortar ele, porque ele quer fazer atividade para ela, né? Claro. E para ele já é muito óbvio. Muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Então, na verdade, eu alfabetizo 2 em 1, né? Olha que bacana. Você alfabetiza. Ser procurada para síndrome de Down, mas você, trissomia 21, sim, né, gente? Hoje é o termo mais correto. Cientificamente falando. E o irmão se alfabetizou. Que bacana. Ele já está com todas as sílabas prontas. Mas o recado que fica, a meu ver, é que eu já vi, por exemplo, muitas famílias falando assim, não foi alfabetizado porque tem DI. Oi? Assim, desculpa. Eu tenho adolescentes. Por que eu tô falando adolescentes? Porque o cérebro, ele tem um momento de janela de oportunidade. Sim. A janela de oportunidade para uma criança ler vai ali dos 6 aos 9. Vamos, mas, né? Claro que nada é rígido. Sim. Tudo tem uma janela, né? Mas eu tenho adolescentes que eles têm tanta vontade, que eles chegam assim, ávidos. É porque já tem noção na vida, do mundo letrado, né? Do letramento. E aí eu recebo sedento, vídeos, né? porque eu trabalho muito, faço as chamadas de vídeos, mas eu tenho um plano mais simplificado, em que eu trabalho só com os vídeos pelo WhatsApp. E aí eu recebo uns vídeos de uns adolescentes lindos, fofos, né? Formando e se alfabetizando, já formando lá no ensino médio. Maravilhoso. E se alfabetizando. Aí eles vão todos assim, para formatura, de saltinho. Eles estão acabando de ser alfabetizados. Então, gente, não acredite mais nisso, tá? Não foi alfabetizado porque tem DI, não é mais a realidade, né? Procura o profissional certo, associa com a escola, com a fono, com quem tiver ali junto, a família. Só fazer acontecer, né? Sim. E as mães fazem. Essas famílias são muito parceiras. Exatamente. Quando eu entrei para o mundo assim das crianças atípicas, eu fiquei encantada com as famílias. Elas são muito dedicadas. Elas trabalham. Eu tenho mães que são enfermeiras, que trabalham turno exatamente. virado. E elas chegam
e fazem o trabalho em casa. Pois é. Com a criança. Né? Muito esforço. É muito. Enfim, querida, amei tê-la aqui. Obrigada. Você quer dar algum recadinho especial aí pro pessoal que está assistindo? Eu acho que ficou essa última fala nossa. Não desista. Desistir não é opção. Persista não é opção. Amo esse ditadinho popular. Gente, e repetição, por favor. E repetição. Voltemos às repetições, gente, com mão, por favor. Repetição ensina, repetição é eficaz. Sim, principalmente nos casos de dificuldade de aprendizagem. Vamos trabalhar a partir do pedacinho, vamos trabalhar com emoção, com jogos. Motivação. Procure esse profissional que motiva você a auxiliar a sua família. Sim. Motiva essa criança, traz o lúdico para essa aprendizagem. Por que precisa ser chato? Não, precisa ser gostoso, prazeroso, com repetição. Com certeza. Querida, muito obrigada pelo teu tempo. Foi uma baita lição aqui para todo mundo e espero que esse conteúdo te ajude bastante, mas não esquece de compartilhar, porque pode chegar numa família que está precisando ouvir essas informações aqui preciosas que a Luciana trouxe pra gente. Tá? Agradeço vocês, agradeço a atenção e não esquece, hein? Curte lá, pessoal, ative o sininho, hein? Dá um like lá e compartilhe o conteúdo. E até a próxima. Pode incluir. Obrigada.